Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa live, que vai ficar gravada aqui nesse perfil. Essa é a primeira live do Foca na Live, que faz parte de uma iniciativa dos estudantes de jornalismo do 5º semestre da Fapcom. Agora a gente vai esperar aqui o nosso convidado de hoje. O pessoal já está entrando. Larissa, Marli, elas fazem parte da equipe técnica aqui que está por trás dessa primeira live. O Elton também está aqui, que é da nossa sala. O Ace, a Daisy, nossa professora. Vitória Caroline, a Gabi Stankov também fazem parte da nossa equipe técnica aqui para fazer tudo isso dar certo hoje. Bom dia, Elton. Bom dia, Gabi. Carol, Maria Lúcia. Vamos esperar aí o nosso convidado de hoje. Enquanto isso, eu vou fixar aqui na nossa live o tema do nosso papo de hoje. Aí quem entrar depois vai conseguir entender um pouco, né? Se perdeu o comecinho. Acho que agora já tá, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje, então, sobre as histórias em quadrinhos e como elas podem ser, né, uma ponte de leitura para os jovens de periferia. Falando aí um pouco da leitura, o hábito de leitura, como um assunto, assim, muito importante. O Carlos acabou de entrar. Vamos convidar ele aqui para participar. Bom dia, Carlos. Só um minuto. Aí. Será que foi? Acho que a solicitação eu já enviei, gente, para o Carlos. Agora é só ele aceitar e ele entra aqui com a gente, para a gente começar a conversar. Júlia, Carla, Orlando, bom dia, gente. Obrigada por estar aqui. Horário nada, nada bom, né? Super cedo, mas vamos aí. Tá aparecendo aqui que o Carlos não tá conseguindo participar. Gente, alguém sabe se a conta tem que ser privada ou não para convidado conseguir entrar? Acho que talvez se alguém conseguir dar uma olhadinha nisso. Não sei por que ele não tá conseguindo. Mas vai dar certo, gente. Poxa. Ô, Carlos, vê se você consegue. Eu tô mandando. Eu acho que aparece aqui no chat também, né? Pedir para participar. Talvez se você conseguir clicar, Carlos, seja mais fácil, não sei. Enviei de novo. Isso aí. Isso, Carlos, isso que eu falei. Será que dá, Carlos? Não sei se. Pra mim não aparece, mas às vezes aparece aí nos comentários uma mensagem escrito pedir para participar. Era pra estar indo, Carlos, mesmo com o iOS, eu acho. Mas vamos tentar aí, que der. Que estranho. Não sei, gente, vamos ver.
Ó, Carlos, não sei se você tá conseguindo ver, mas o Waze também tá falando que se você clicar, acho que tá aqui em cima ou aqui ou desse lado, no nome do perfil, tem como pedir para participar. Aí chega uma notificação aqui, eu só aceito. Eu acho que pelo celular é melhor, Carlos. Boa, gente. A Daisy também tá falando. Acho que... Não sei se pelo computador dá ou não. Aqui tá, pra mim tá aparecendo... Ai, Carlos, eu acho que eu já sei o que é. Será que o seu perfil não é fechado? Porque aqui parece pra mim que você não pode participar. Não sei. Tá dando que não pode. Então, Gabi, eu tô mandando o convite, mas embaixo do nome dele, assim, como se fosse o nome que aparece na bio, aparece não pode participar. Não sei, nunca vi isso. Agora, não sei, parece que foi de novo o convite. Mas pelo celular eu acho que é mais garantido que funcione. Nunca fiz pelo computador. Não sei se dá. Eu acho que pelo computador não dá. Também acho que não dá, não. Aí, Carlos, se você conseguir aí fazer um esforcinho para entrar pelo celular, aí é só procurar o nome do nosso perfil também, que eu acho que você já acha. Nossa, mas tá chegando notificação aqui pra mim direto, que ele não pode participar. Um vermelho, assim, com uma exclamação. Aê, agora foi. Que Tá. bom, bom dia, Carlos, tudo bom? Então, agora tá pelo celular, tá? Espera Aê. só um pouquinho aqui que eu vou então sair aqui do... Deixa eu só testar uma coisa aqui, porque se for pelo computador eu acho que é melhor. Mas se não der, deixa eu só ver aqui. Não, tranquilo. Eu coloquei aqui agora no... Eu coloquei o Chrome. Pode ser Aham. que o iOS seja problema. Só um minutinho. Tá tranquilo, mas que bom que já deu certo. É. Vamos lá, só um minutinho. Beleza. Bom, acho que vai ter que ser pelo celular mesmo, porque pelo Google Chrome eu tenho que fazer um outro cadastro aqui. Acho que Ixi. não sei se vai dar certo. Não, mas Mas vamos vamos lá. então. Estou à Bora. disposição de vocês. Deixa eu só ver aqui, melhor assim. Perfeito. Não, tá ótimo assim, tá perfeito. Tá dando para escutar direitinho, gente, enxergar, tá tudo ok? Se puder confirmar aí pra gente. Mas vamos lá, bom dia de novo, pessoal. Já tinha cumprimentado, mas agora sim, bom dia. Eu fixei o tema aqui hoje do nosso bate-papo, que vai ser as histórias em quadrinhos, como ponte de leitura para os jovens. E aí, já começando a falar um pouco, né,
desse tema que a gente vai conversar hoje. A gente sabe que falar de leitura, aguçar a leitura, a curiosidade de ler nos adolescentes não é uma tarefa fácil, né? Então, acho que o primeiro passo é justamente isso, despertar essa curiosidade, essa vontade de ler. E uma das maneiras de conseguir isso é se apoiar, né, usar as histórias em quadrinhos. E aí, para falar sobre isso, a gente não podia escolher ninguém mais, ninguém menos que o Carlos Antônio Teixeira. Ele é pesquisador de histórias em quadrinhos e especialista em divulgação científica pela USP. Bom dia, Carlos, de novo. Obrigadão por estar aqui nesse horário nada grato, né? Obrigada mesmo. Aí agora eu vou puxar já uma perguntinha para você, mas fica à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho. E aí depois a gente vai conduzindo o nosso papo, assim, bem leve, tranquilo, a gente vai conversando de boa, tá? Então, Beleza. a primeira pergunta que eu tenho para você, Carlos, eu queria entender, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de onde que surgiu essa vontade, de onde que surgiu, assim, qual foi o start de você juntar dois universos, assim, tão diferentes, né? A questão da cultura científica com a história em quadrinhos, né? São dois universos com linguagens tão diferentes, tão opostas, né? Um com uma linguagem mais complexa e o outro com uma linguagem mais leve. De onde que surgiu esse interesse? Por Boa favor. pergunta, boa pergunta. Bom, primeiro, me apresentando então para vocês, bom, antes de me apresentar, eu quero dizer para vocês que existem pessoas muito mais especializadas e muito mais expertos do que eu em histórias em quadrinhos. Não, é sério. Se vocês quiserem assim conhecer, é só vocês clicarem aí, Observatório de Histórias em Quadrinhos. Então, na Legal. USP, tem um núcleo na Escola de Comunicação e Artes chamado Observatório de Histórias em Quadrinhos. E ele é coordenado pelo professor Valdomiro Vergueiro. O Valdomiro Vergueiro, ele é o supervisor do meu projeto de pós-doutorado. Então, eu estou fazendo um pós-doutorado e as revistas que a gente vai conversar daqui a pouquinho, elas são um produto dessa minha pesquisa. Então, o professor Valdomiro Vergueiro é o grande especialista em histórias em quadrinhos no Brasil, mas existem outros nomes, né, que trabalham com as histórias em quadrinhos e que são muito mais teóricos do que eu. Na verdade, eu não sou um teórico das histórias em quadrinhos. Eu faço uma aplicação, uma prática do uso das histórias em quadrinhos como uma possibilidade de fazer uma comunicação, no caso específico, de informações ligadas à cultura científica e à divulgação científica. Mas existem outras pessoas, né, que trabalham mais especificamente com aspectos teóricos das histórias em quadrinhos, inclusive mais especificamente também no campo da educação, né? Então, eu acho que vocês podem, se vocês tiverem interesse, de buscar outras pessoas que são mais especializadas nesse campo teórico do que eu. Eu sou pedagogo de formação, também eu fiz uma faculdade de teologia, trabalhei muitos anos num centro universitário, onde a colega de vocês, a Marlene, também trabalhou. Ela é enfermeira, ela deu aula num curso de auxiliar o técnico de enfermagem, acho que era técnico de enfermagem que tinha lá na instituição. E nós nos conhecemos no programa de mestrado, né, na Unifesp. Então, eu trabalhei muitos anos nessa instituição e quando eu fiz um curso de especialização, que eu comecei a me interessar como é que a gente podia articular um conhecimento, né, científico, um conhecimento acadêmico que circula num ambiente mais fechado, que é uma instituição educacional, como, por exemplo, vocês estão na Fapcom, né? Isso. Então, lá é um ambiente acadêmico, né? Lá circula muita informação, né? Então, a minha ideia é o seguinte: como é que a gente pode compartilhar essa riqueza de informação que a gente tem numa instituição acadêmica, numa instituição, né, que também procura fazer pesquisa, com as pessoas que estão ao redor, né? No caso da instituição que eu trabalhava, ela foi criada em 1915. Então, num lugar chamado Capão Redondo, que não era o que o Capão Redondo se tornou depois de muitos anos, numa periferia, com muitas carências, com muitas dificuldades, né? Quando a instituição foi criada, aquilo era uma fazenda, longe de São Paulo. Mas, quando eu lecionei lá, ela era uma instituição que estava inserida num contexto social muito degradado.
E aí eu comecei a me interessar como é que a gente pode compartilhar essas informações com outras pessoas. Daí, eu já era também pedagogo, né? Fiz a Faculdade de Educação da USP, eu fui estudar essa área da divulgação científica, né? Que é o compartilhamento da informação numa linguagem simplificada. No caso de vocês, que fazem jornalismo, a área se chama jornalismo científico, né? Que é uma área que eu incentivo vocês, né, a se interessarem, porque é uma área muito bacana, porque é o seguinte, a população, existem estudos que mostram que a população tem interesse pela ciência, mas elas entendem muito pouco, a linguagem científica é muito hermética, é muito fechada, então precisa de alguém que faça essa tradução. O ideal seria que o próprio cientista dialogasse com a sociedade, mas o cientista, às vezes, não tem esse tempo, né? Então, o jornalista que se especializa na área de ciência, ele faz um diálogo, né, entre o cientista com a população, né? Então, é uma área assim, muito importante. E lá na USP tinha um curso chamado Divulgação Científica, e eu fiz esse curso, e lá eu conheci um jornalista que é desenhista, ele é cartunista, ele tem um blog que eu recomendo também que vocês procurem, chamado Os Cientistas. Então, é um cara da área de vocês, né? Um jornalista que é desenhista, ele é assessor de imprensa do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. A sede é dentro da USP, mas pertence ao governo de São Paulo. Ele é o assessor de imprensa do IPT, é um jornalista, mas que é também desenhista. E ele faz os desenhos, então, chamados cientistas. E eu tive aula com ele. Então, ele deu uma disciplina nesse curso de especialização que era sobre o uso das histórias em quadrinhos para comunicar informações científicas. Eu tive essa disciplina, depois eu fui fazer um mestrado, e o mestrado eu também fiz numa área que tem conexão com o jornalismo, que eu analisei um jornal universitário, que era o jornal da antiga Escola Paulista de Medicina, que se transformou em Unifesp. Então, o jornal chamava-se Jornal da Paulista, e eu li todos os jornais, e a ideia era de que esse jornal ele também tinha um aspecto de semiótica, porque ele era muitas vezes considerado um objeto, né? Uma pessoa, né? Que dialogava com os leitores e trazia muitas informações da área de saúde. E eu localizei ao ler esse jornal, todos os jornais, né? Para fazer a minha análise, eu encontrei umas tirinhas de histórias em quadrinhos que era feita por um desenhista que ainda hoje ele trabalha na Unifesp, o Starmar Vasconcelos, e ele também tem um blog interessante chamado Humor na Saúde. E essas histórias em quadrinhos não foram objeto do meu estudo, porque eu estudei o jornal como sendo um canal de comunicação com a sociedade, né? Mas aquilo ficou guardado. Depois eu escrevi um artigo que foi recentemente publicado numa revista que é publicada pelo Observatório de Histórias em Quadrinhos. Legal. Então, se vocês clicarem lá em Histórias em Quadrinhos, é possível vocês localizarem esse artigo que analisa esses quadrinhos. Depois eu fiz o doutorado, mas não teve nada a ver com histórias em quadrinhos. E aí eu comecei a trabalhar com projetos. Comecei com o projeto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com esse, que todo ano acontece, né? Ele é organizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e por 2 anos eu veiculei cartoons. Então, os cartoons, os quadrinhos, tecnicamente, se diz que é uma sucessão de quadros, né? Embora você possa ter uma história completa dentro de um único quadrinho. E o cartoon seria um quadro, né? Sim. Então, eu produzi, junto com um desenhista,
material de informação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2016 e 2018, que foi veiculado em TVs instaladas dentro do metrô, dentro de ônibus e em condomínios residenciais. Enquanto a pessoa fazia a viagem de metrô, a viagem de ônibus, ou ia de um andar para o outro no elevador, ela via, então, uma história em quadrinhos que era movimentada, né? Era um quadro, né? Que chama um vídeo show, né? Sem som, só com legenda, e que passava informações. Em 2016, eram informações do Guia Alimentar para a População Brasileira. A gente fez essa divulgação desse material, que foi criado pelo Ministério da Saúde, de acesso público, mas as pessoas desconhecem, né? Como é que elas podem ter uma alimentação mais saudável. Então, existe um guia para a alimentação, né, da população brasileira, criado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente fez informação desse guia. E em 2018, a gente produziu uma história, né, que também foi no formato de cartoon, passando nesses slides, sobre o tema da semana, que era a ciência para a redução da desigualdade. Aí, então, nós colocamos o tema de mulheres e negros no campo científico. E daí surgiu a ideia de se trabalhar agora no pós-doutorado com as histórias em quadrinhos. A gente montou 2 revistas, uma sobre só mulheres negras cientistas e outra sobre cientistas negros, americanos e brasileiros. Entendi. É uma síntese. Foi longa, né? Eu falo muito. Não, me corta, tá? Pode me cortar. Não, aí você já começou a puxar essa parte que eu ia falar, assim, retomando um pouco lá atrás, você falou sobre os outros especialistas, eles são mais da parte teórica, né? Você comentou. Você foi, acho que, para uma parte mais social, né? Essa questão de desigualdades e tudo mais. E, assim, até puxando um pouco para o tema da live, de onde que surgiu o interesse de falar com, né, jovens de periferia, de tentar pensar neles? Certo. Então, veja, por exemplo, eu poderia perguntar para vocês se vocês gostam de histórias em quadrinhos, se vocês gostam de mangá, né? Uhum. Então, até seria interessante se o pessoal pudesse colocar aqui no chat, porque eu estou com o computador aberto e estou conversando com você pelo celular. Até para ver qual que é a experiência, né, de vocês com as histórias em quadrinhos, e que provavelmente deve corresponder com aquelas experiências quando eu dou aula, né, para professores. Então, a Secretaria Municipal de Educação tem um núcleo chamado Núcleo de Educomunicação. Então, a educomunicação é uma área bem interessante, que pode ser também um campo de trabalho no futuro para vocês, jornalistas, né, de se interessarem também pela área de educação. Então, esse núcleo de educomunicação, ele liga, existe um curso na USP e em outras universidades de educomunicação que trabalha a educação utilizando os recursos comunicacionais, né? Então, existem vários cursos, várias linguagens, né, de comunicação nesse núcleo que dão aula para professores. E eu dou uma disciplina, um curso, né, sobre como é que a gente pode usar as histórias em quadrinhos, desculpa, as histórias em quadrinhos na sala de aula com um propósito educacional, com um propósito pedagógico. Então, é o seguinte, as histórias em quadrinhos, ela é uma mídia, né? É uma linguagem que ela quebra barreiras. Né? Por quê? Porque a grande maioria das pessoas são ou foram leitores de histórias em quadrinhos. Sim. Inclusive, nos cursos que eu dou, né, a gente constata que muitas pessoas, mesmo os professores, foram alfabetizados lendo as histórias em quadrinhos. Quer dizer, antes de irem na escola, eles já eram leitores de histórias em quadrinhos. Primeiro, começando a ver as imagens. É uma leitura de imagens, né? Então, você pega uma criança, você mostra para ela uma imagem e você conta uma história, né? Um clássico disso é aquele livro, né, do Pequeno Príncipe, que ele mostra, né, um desenho para o adulto e pergunta o que é isso. E o desenho fala, o adulto fala, é um chapéu. Mas, na verdade, era uma jiboia
que tinha engolido um elefante, né? Também, né? Então, Sim, com as imagens, as crianças contam uma história, né? certeza. Então, as histórias em quadrinhos, elas fazem parte do universo das pessoas. Então, Uhum. quando você vai utilizar isso, por exemplo, na sala de aula, para passar uma informação, você já começa com algo que quebra a barreira, né? Uhum. Porque aí você fala para, por exemplo, eu conheci uma professora que eu dei um curso que ela trabalha conceitos de matemática usando os quadrinhos. Então Nossa. você vai chegar lá para a escola e falar o seguinte: olha, então hoje a gente vai aprender trigonometria. Hoje a gente vai aprender uma equação. Então as crianças, as pessoas, nossa, não quero tal. Mas Não. a professora trabalha com os quadrinhos, né? E Uhum. com os quadrinhos ela consegue fazer com que os próprios alunos sejam também protagonistas, né? Porque eles, Uhum. nas histórias em quadrinhos, quando você lê uma história em quadrinho, você também se torna um coautor, Com certeza. porque você faz construções mentais. Faz, uhum. Existe na história em quadrinho um espaço entre um quadro e o outro, que a gente chama de requadro ou sarjeta, né? E Uhum. então, um quadro e um outro quadro. Só que no meio desse espaço entre um quadro e outro, a gente faz as construções mentais. Então, Sim. por exemplo, no quadro mostra uma pessoa cavalgando e Uhum. no outro mostra ela com umas estrelinhas que ela caiu. Então, Imagina a entre cena, um né? quadrinho e outro, a gente cria uma história. Bom, como é que será que ele caiu? Pulou, escorregou? O que Uhum. aconteceu, né? Sim. Então, as histórias em quadrinhos, elas quebram barreiras e com isso é possível a gente trabalhar com algo que é conhecido, por exemplo, pelas crianças e pelos jovens, mas a gente pode trabalhar histórias em quadrinhos com adultos e até mesmo com universitários. Não, legal. E aí, assim, pensando nessa quebra de barreiras, até esse espaço que dá, né, para nossa criatividade, nossa imaginação, você acha que isso faz com que fique mais fácil aprender pelas histórias em quadrinhos? Por que será que é mais fácil? Bom, isso é interessante. Então, existem uma professora, a Luiten, Sônia Luiten. Ela foi a primeira pessoa, né, que trabalhou com histórias em quadrinhos na USP. Depois disso, ela foi para o Japão, então se tornou uma especialista também em mangás, e ela deu aula também em universidades na Europa, trabalhando com as histórias em quadrinhos. E ela Legal. tem um material que está disponível online, se querem conhecer, Uhum. chama-se Efeito HQ. E ela discute que é possível, né, um aprendizado maior, né, de conceitos utilizando as histórias em quadrinhos do que naquele ensino mais formalizado, né, de um livro texto normal ou de uma aula convencional. Por que Uhum. isso, né? Porque a gente, quando se trabalha com as histórias em quadrinhos, ou como leitor, né, ou mesmo como autor, né, Uhum. é, então você participa daquele contexto, né? Você se envolve com aquilo, não apenas como um leitor, não um ouvinte passivo, mas Sim. como alguém ativo na própria construção aí do conhecimento. E uma Muito. coisa que é interessante, que você não precisa desenhar para trabalhar com histórias em quadrinhos, embora Uhum. e tem uma arte educadora, Ana Angélica, que ela fala que todos nós desenhamos. Quando a gente é criança, a gente desenha. A nossa linguagem, quando criança, é a linguagem do brincar e a Uhum. linguagem do desenhar, antes da linguagem escrita. Mas Sim. quando a gente vai para a escola, então os pais querem que as crianças se alfabetizem, que se informatizem, que trabalhem com computador. Então, essa pressa, né, nesse aprendizado mais formal acaba Uhum. induzindo o desenho. Sim. Mas eu não desenho. Eu trabalho com histórias em quadrinhos, mas eu não desenho. Eu tenho uma pessoa, uma equipe, né, que trabalha com desenho. Eu trabalho mais com a criação e com o roteiro. Mas a gente pode trabalhar as histórias em quadrinhos, e é uma coisa interessante, que é um trabalho coletivo.
Existem as histórias em quadrinhos que são chamadas autorais, que a Uhum. própria pessoa cria a história e ele desenha. Uhum. É um formato desse muito conhecido, são chamados os fanzines. Então, fanzine é um tipo de histórias em quadrinhos mais artesanal, com uma tiragem pequena, que a pessoa Uhum. faz para distribuir com amigos, ou pode até vender, mas é uma tiragem pequena. Então, esse autoral, a pessoa tem a habilidade para desenhar, criar e faz tudo. Mas a Sim. gente trabalha muito na escola com o que é chamado histórias em quadrinhos editorial, como se Uhum. fosse numa editoria, para Sim. vocês. Esse termo é conhecido porque Uhum. numa editoria você trabalha numa equipe, né? Uhum. Um grupo. Então, na escola, vai ter sempre alguém que gosta de desenhar. Então, esse vai ser o desenhista. Aí você divide a tarefa e todos trabalham conjuntamente. Então, quando você trabalha dessa forma, você não é apenas um leitor, mas você também é um construtor do conhecimento. Por isso, isso Sim. acaba facilitando também a aprendizagem. Não, com certeza. E legal que você levantou essa questão da editoria, porque eu já ia perguntar sobre isso, assim, na questão, né, dessa produção desse material das histórias em quadrinhos, tem algum processo, assim, específico, tipo, vamos pegar, por exemplo, o tema que você usou de gênero, né, e raça. Quando vocês pegam temas, assim, tão complexos, tem algum processo de, tipo, vamos simplificar essa linguagem? Como é que é? Senta todo mundo? Como funciona? Eu acho que é mais ou menos. Eu não sou jornalista, infelizmente. Você sabe que eu morei em Londrina, dei aula em Londrina, e lá, quando eu morei em Londrina, eu fiz vestibular na Universidade Estadual de Londrina e passei para jornalismo. Me matriculei, mas quando eu me matriculei, eu fui transferido de escola para uma outra cidade e, infelizmente, não pude frequentar o curso. Então, a minha grande frustração é de não ser jornalista. Ainda dá tempo, hein? Pois é, né? Olha o exemplo da Marli, né? A minha amiga Exato. Marli, né? A Marli é o meu grande exemplo. Além de enfermeira, ela é filósofa Pois e é. está se tornando jornalista. Quando ela terminar o jornalismo, eu não sei mais o que ela vai querer fazer, viu? Com certeza vai fazer uma outra faculdade. Bom, eu acho que, assim, mais ou menos o que eu entendo também de uma editoria, né? De um jornal, vocês vão construir uma pauta, né? Então, Exato. eles fazem uma discussão no grupo. Então, para a construção da escola, para a construção da história em quadrinhos, Uhum. é semelhante, né? Bom, o que a gente vai trabalhar? Então, vem aí um brainstorm, né? Vem uma discussão, né? Ou você já Uhum. pode ter um tema específico, ou você pode construir, né? Eu vou dar um exemplo para você, que é um trabalho que foi premiado agora pela Unifesp. A Unifesp tem um programa de pesquisa chamado Psicobiologia. Uhum. E aí esse grupo desenvolve uma pesquisa com adolescentes. E aí eles ficaram preocupados com a questão do comportamento, né? Como que os adolescentes se sentem agora na pandemia. E aí eles fizeram um concurso de imagens e de desenhos chamado adolescendo, né? É a palavra sendo, né? Na pandemia. E aí tem um professor de uma escola pública da Zona Leste, a escola Joaquim Osório Duque Estrada, que é o professor Marcos. O professor Uhum. Marcos ele é um professor de língua portuguesa, mas ele também é desenhista, ele é cartunista. E ele tem um projeto na escola de ensinar histórias em quadrinhos para os estudantes, para os alunos do ensino fundamental, até o 9º ano, talvez sejam até 15 anos. Né? E aí eu conheci o Marcos, apresentei para ele esse edital da Unifesp e falei, vamos fazer um projeto com os estudantes? Tá, então vamos reunir os estudantes, vamos conversar. Então, a ideia era, a gente já tinha a temática, né, que era o comportamento, os sentimentos dos jovens no período da pandemia. Então, nós fizemos uma live com os estudantes e dessa live nós começamos a ouvir os estudantes. Né? Então, como é que você se sente na pandemia? O que você está fazendo? Né? Então, mediante essa experiência pessoal dos estudantes,
criou-se uma personagem, uma jovem negra chamada Jovenilda, que isso tudo foi criado em colaborativa, né, com os estudantes participando. Então, os estudantes deram a ideia, o professor e eu intermediando. Então, a Jovenilda era uma jovem negra de periferia que estudava, ia para o 9º ano. O estudante do 9º ano, é uma coisa que eu não sabia, mas eu fiquei sabendo pelos alunos, quando eles chegam no 9º ano, no ensino fundamental, é só vocês lembrarem quando vocês estavam no 9º ano, né? Ou da escola privada ou da escola pública, né? Mas esses alunos, quando chegam no 9º ano, eles são chamados de os reis da escola. Então, eles dominam o horário do recreio, do intervalo. Se tem música na escola, eles escolhem a música. Então, a Jovenilda chegou no 9º ano e ela iria ser a rainha da escola. Mas aí chegou a pandemia. Então, tem uma frustração. E aí os estudantes, cada estudante fez uma página retratando uma experiência pessoal. Então, eles criaram, a personagem foi criada, cada um desenhou a Jovenilda, tinha uma característica comum, mas cada um colocou que eles também desenham, né? Então, eles desenharam a Jovenilda, cada um com uma característica do estilo pessoal, e criaram uma história. Então, cada estudante fez uma página e nós fizemos, então, uma revista chamada Jovenilda... agora me fugiu o título. Jovenilda na pandemia, mas tinha, depois eu vou ver se eu me lembro o título. Jovenilda confinada. Jovenilda confinada. E cada página retratava a experiência do adolescente, né? E isso era uma maneira também de exemplificar outros adolescentes, né? Como é que eles se sentiam? Então, por exemplo, ela e o irmão eram de periferia, eles tinham que compartilhar para fazer as tarefas escolares o mesmo celular, que só tinha um celular na casa. E a mãe dela trabalhava como empregada doméstica de uma família com mais recursos financeiros. Lá tinham 2 irmãos. A mãe, na pandemia, tinha que trabalhar, porque veja só que coisa interessante, né? A realidade de muitas mulheres, né? Veja, as famílias eram para ficarem isoladas, mas quem tem dinheiro, né, pode até obrigar a pessoa, a empregada doméstica, a trabalhar. Então, eles tiveram essa percepção. A mãe dela tinha que trabalhar, então o trabalho que a Jovenilda estava em casa, ela como menina tinha que fazer as tarefas de casa, tinha que compartilhar o mesmo celular. Os filhos da família onde a mãe trabalhava, cada um deles tinha o seu próprio tablet. Então, são umas coisas interessantes assim, que acontecem. Né? Então, você perguntou, então, voltando a essa questão, né? Então, você faz uma reunião de pauta, né? Pode já ter um tema específico ou pode se escolher os temas que se vai trabalhar. E se é um trabalho colaborativo, então cada um fica responsável por uma atividade. Bom, eu sei desenhar, vou desenhar. Mas aí a gente vai criar os personagens, é uma criação então coletiva. A gente vai criar um enredo, o que vai acontecer? Então, uma pessoa, um outro componente do grupo pode escrever o texto, pode fazer os balões, pode colorir, pode fazer os quadros. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 quadros, 4 quadros, né? Então, é uma forma colaborativa de se trabalhar que é muito eficiente. Não, entendi. E aí, assim, Carlos, até peço desculpa que a gente já está chegando no final aqui da nossa live, já está dando tempo, mas vamos fazer essa pergunta aqui que a Deise, a nossa professora, fez para você. Ela pergunta como que os jovens de periferia, eles conseguem driblar, né, os custos de revista e o acesso à internet, que não é barato, né, hoje em dia, para acessar as histórias em quadrinhos. Como que funciona isso? Bob, excelente pergunta, porque a questão é o seguinte, quando a gente trabalha com as histórias em quadrinhos, diferente de outros veículos, por exemplo, para você fotografar, você precisa de uma máquina fotográfica.
Para você filmar, você vai precisar de uma câmera ou de um celular que tenha uma capacidade de filmar. Mas as histórias em quadrinhos, você trabalha com material que você já tem. Né? Então, com uma folha de papel, né? Uma borracha, uma régua, um lápis, você pode já trabalhar na produção das histórias em quadrinhos que pode ser em preto e branco. Se você quiser colorir, você pode usar canetinhas, mas a gente pode também sofisticar mais e trabalhar com um tablet, com um celular, com um computador e pode usar os recursos tecnológicos. Então, as histórias em quadrinhos, elas podem ter um grau de sofisticação, né? Ou um grau de simplificação, né? Que a gente pode trabalhar com esse material que está à disposição, que é papel, borracha e lápis, né? Então, isso é uma forma também de se democratizar o acesso a essa mídia, né? Sim. Agora, se a gente tem recursos, por exemplo, no celular, você tem aplicativo que transforma a foto em cartoon. Mas isso pode ser feito com o celular. E mesmo os jovens de periferia, né, eles têm, né, um bom número deles tem um celular. Pode não ser não, de última geração. Então, você pode usar também esses recursos, né, desses aplicativos e com as fotografias que eles têm, né, eles podem transformar isso numa história em quadrinho. Então, por exemplo, o professor pode passar uma tarefa, que acho que todos vocês fizeram uma tarefa assim, como foram suas férias, né? A gente voltava das férias, tinha que escrever uma redação. Então, o professor pode falar, olha, em vez de você escrever a redação, você vai fazer uma história em quadrinhos com fotos. Aí você pega as fotos e constrói uma história em quadrinhos para você relatar um dia da sua experiência de férias, né? Um outro detalhe que eu vou falar, assim, nós tivemos agora o lançamento da revista Entrevistas Além do Tempo. Essa revista ela foi financiada pelo consulado americano em São Paulo. E essa revista a gente relatou então a história de 3 meninos que fazem parte de um programa das escolas municipais públicas de São Paulo chamado Imprensa Jovem. Olha que coisa interessante, é um programa bem legal que vocês poderiam também conhecer. Esses estudantes já existem há 15 anos, esse projeto foi premiado. Os estudantes, eles são jornalistas, os pequenos, né? Eles com um gravador, com microfone, eles entrevistam as pessoas, fazem entrevistas e publicam isso depois em rádio. E acho que seria uma live bem interessante de vocês convidarem o professor Carlos Lima, da Secretaria Municipal de Educação, que ele fala sobre a imprensa jovem. Acho que dá uma temática bem legal para vocês trabalharem isso. Eu posso depois passar o contato dele. Então, a gente criou essa história. São 3 meninos que pertencem a esse programa. Eles encontram uma menina, uma jovem negra, uma adolescente que quer ser cientista, e ela cria uma máquina do tempo. Só que a gente lida também com a questão do imaginário, porque a gente coloca o menino dormindo e depois um quadro com ele conversando com a menina. E no final, ele acorda do sonho e aí ele fala, puxa, foi tão legal, mas foi um sonho. Aí ele olha o celular dele, todas as gravações que ele tinha feito no sonho estão no celular. Aí a gente trabalha com essa questão do imaginário. Foi sonho ou foi realidade? Não, e aí eles entrevistam personalidades de cientistas negros dos Estados Unidos e depois eles entrevistam jovens negros da área da astrofísica aqui do Brasil. Não, então, a gente acha às vezes que é muito simples, né? História em quadrinhos, mas na verdade não, né? Dá para ser tão profundo quanto, né? E tão relevante quanto. E assim, Carlos, até peço desculpa pelo corte, mas assim, agora a gente vai ter que finalizar mesmo. Vão ter outras lives aqui depois, até se você quiser acompanhar. Mas aí a gente quer fazer a última pergunta, a pergunta do milhão, que a gente sabe que você teve que, de uma maneira ou outra, desistir, né, de uma estabilidade financeira que você tinha para embarcar nesse projeto das histórias em quadrinhos. Valeu a pena ou não, agora, olhando para trás, assim, vendo tudo que você já fez, tudo que você impactou na sociedade, valeu a pena? Então, bom, já diz Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né?
Então, na verdade, assim, eu coloquei aqui um link, tá? Que é da live que a gente teve com a astrofísica do Consulado Americano. Legal. E eu vou colocar também aqui o meu site, que é claraciencia.org, para vocês darem uma olhadinha. Tem outros projetos que eu trabalho ali com histórias em quadrinhos. Perfeito. Então, é o seguinte, não é fácil, mas, por exemplo, para trabalhar com a revista Mulheres, Meninas e Mulheres na Ciência, que relata em quadrinhos histórias de mulheres negras cientistas brasileiras, eu obtive financiamento de um edital de um programa da Secretaria Municipal de Cultura chamado VAI, Valorização de Iniciativas Culturais. Eu submeti o projeto, eles aprovaram o projeto e eu obtive financiamento. Para fazer essa revista agora, Entrevistas Além do Tempo, eu obtive financiamento, olha que coisa interessante, do Consulado Americano em São Paulo. Nossa! Eu descobri que o Consulado Americano tem uma linha de financiamento de projetos e eles aprovaram o projeto e eu obtive financiamento. Então, com esse financiamento, é possível, e é interessante, porque com esses projetos eu também trabalho com uma equipe. Então, é uma forma de socializar também recursos financeiros que eu faço a captação com outras pessoas, com um desenhista, com um web designer. Depois a gente trabalha com uma gráfica para imprimir o material, né? Alguém que trabalha com mídias sociais. Então, não é assim um volume, poderia ser melhor, né? Uma linha de ter um financiamento para fazer uma pesquisa, mas é alguma coisa que a gente acaba conseguindo, né? Desenvolver e tem o risco, né, do projeto ser aprovado ou não, né? Acho que a satisfação compensa, né? Sim, vale a pena. Então, tudo vale a pena se algo não for pequeno. É isso, que bom. Obrigadão, viu, Carlos, pelo nosso papo. Super feliz. Vai ficar gravada essa live aqui. Você pode compartilhar com seus amigos, com todo mundo. Vai ficar gravada aqui. Então, super obrigada mais uma vez por ajudar a gente. Pode falar. Então, só reforçar. Faz uma live com o Carlos Lima, porque ele trabalha com uma área que é uma área de vocês. Ele trabalha com a imprensa jovem com estudantes pequenos. E só uma outra pergunta: que disciplina é essa? Jornalismo. Como? É telejornalismo. Ok. Eu agradeço a professora também o convite. Não, imagina. Obrigada. A gente está super feliz. Obrigadão, viu, Carlos? Vamos continuar em contato. Você manda todos os links, a gente coloca aqui nos comentários da live que vai ficar salva. Tá beleza. Bom? Tá Obrigadão, bom. Viu, Carlos? Tchau, tchau. Beijo. Tá bom, um abraço. Cuidem-se. Obrigada. Você também. Tchau.